Já é de praxe que em qualquer competição de ginástica a gente chegue no final da competição e sempre vai ter algum resultado que é questionado pelas pessoas, independente do país de onde elas vêm, independente de como a ginasta se apresentou, independente do aparelho, das condições da competição. Já é costumeiro isso acontecer, então não surpreende a ninguém que isso aconteceu no Mundial do Rio de Janeiro, mas eu entendo também que na maior parte do tempo o questionamento parte das pessoas que nem sempre acompanham o esporte ou não entendem exatamente o que está acontecendo dentro da quadra e se deixam levar mais pelas emoções, mais por aquilo que elas veem e sentem no momento, do que por uma avaliação, não vou nem dizer uma avaliação correta, mas uma avaliação informada. Uma avaliação de uma pessoa que sabe o que está falando e o que está acontecendo naquele momento. Isso não é uma crítica para quem fala que o Brasil mereceu o ouro ou tal país não mereceu a medalha. Não é exatamente uma crítica, mas é uma forma de falar talvez o resultado está correto, está certo. E a resposta curta para a pergunta por que o Brasil não ganhou o ouro no Mundial do Rio pode ser a mais simples do mundo. Porque ganhou a prata. Ou porque não mereceu o ouro. Mas que fique claro que essa fala do não merecer o ouro não quer dizer que as meninas não tinham merecimento. De que elas não competiram bem o suficiente para isso. Mas nesse caso em especial, e a meu ver, como tem acontecido geralmente nessas competições grandes como Mundial e Olimpíadas, a gente não tem visto mais tantas falcatruas com as notas, pelo menos na ginástica rítmica. Eu deixo as discussões da final do solo nas Olimpíadas para quem conhece mais sobre o esporte. Mas nesse caso, do conjunto brasileiro no Mundial do Rio, eu acho que uma das coisas mais importantes é ressaltar que o conjunto brasileiro conseguiu um resultado nunca imaginado antes desse ciclo, nunca sequer almejado. A gente sabe que as meninas competem sempre em busca de uma medalha, não acredito que exista atleta que não sonhe em ter uma medalha no peito. Obviamente, a maior parte dos atletas sabe que essas medalhas são inalcançáveis em algumas competições. Tem atletas que vão passar a vida inteira ganhando seus ótimos resultados em campeonatos regionais ou campeonatos nacionais e nunca vão chegar no alto do pódio em uma competição mundial. E parte da vida do atleta também exige que ele entenda essa dificuldade e o quanto ele precisaria abdicar na sua vida ou sequer nascer de novo, né? Para conseguir esses resultados. Que a gente sabe que esporte, o resultado final é uma combinação de muitos fatores. E na ginástica rítmica não é diferente. Eu queria fazer mais uma avaliação especial dessas finais em que o Brasil competiu bem, que foi o all-around e a final do misto, porque no final das fitas as meninas tiveram mais erros e não tem como a gente avaliar o que foi o que poderia ser se elas tivessem competido bem. Mas assim, para as medalhas que o Brasil conquistou no Mundial, que foram 2 pratas e, mais uma vez, isso é um resultado histórico. Não alcançado por nenhum país fora do eixo Ásia-Europa. E, sinceramente, é o tipo de resultado que nem os países da Ásia conseguiram com tanta facilidade. Foi realmente nesses últimos anos que países como China, Japão, voltaram a figurar como os melhores do mundo. E o fato de que o Brasil passou a figurar entre esses melhores do mundo também nesse último ciclo e agora nesse ano, é algo inimaginável para quem acompanha o esporte há tanto tempo como eu, por exemplo. E acredito que muitas pessoas que acompanham o esporte também entendem isso. 2 pratas no Mundial
somando junto com as pratas que o conjunto juvenil conquistou esse ano no Mundial, são resultados históricos, são resultados que a gente não pode colocar nenhum tipo de dúvida, não pode colocar nenhum tipo de crítica quanto a eles. E claro, a gente pode criticar as escolhas da técnica, da música, dificuldades, sei lá, cada um pode criticar o que quiser, mas o resultado alcançado por esse time é muito importante. E um resultado que eu queria também colocar como importante aqui, que ninguém comentou sequer, esse foi o primeiro Mundial que o Brasil alcançou 2 finais no conjunto. Isso nunca tinha acontecido antes. O Brasil nunca conseguiu se classificar para as 2 finais do conjunto. E só isso, para mim, já é uma coisa incrível. Imagina você conseguir se manter entre os melhores do mundo, nos 2 aparelhos, conseguir mostrar sua força e brigar por uma medalha e conseguir medalhas numa final. Esse campeonato foi cheio de primeiras vezes para o conjunto brasileiro. E, a meu ver, a gente criar uma narrativa de que o país foi injustiçado pela banca da arbitragem é um pouco míope, para dizer o mínimo. O Brasil não foi prejudicado pela banca da arbitragem. Pelo contrário, o Brasil ganhou suas 2 medalhas graças à banca da arbitragem, que assistiu às séries, viu que as meninas mereceram as notas que ganharam e colocaram elas no pódio. Se existisse alguma narrativa da banca da arbitragem para que o Brasil não ganhasse as medalhas, ou pelo contrário, se existisse a narrativa da arbitragem para que o Brasil só ganhasse medalhas, a gente teria ganho o ouro, né? No sábado e no domingo. Teria ganho o ouro, se a banca quisesse dar. E se a banca não quisesse dar, a gente não teria medalhado. Mas as pessoas têm que entender que existe algo muito mais complexo na hora da nota da arbitragem sair, que foi também o motivo para que tivesse aquela parada grande no sábado durante o all-around dos conjuntos. A FIG está tentando agora introduzir novas formas de calcular as pontuações e tecnologia que possa auxiliar a arbitragem a conseguir calcular a nota. E às vezes essa tecnologia falha. E por causa da falha da computação das pontuações no sábado, muitas notas tiveram que ser recalculadas. E já começou aquela narrativa de, meu Deus, tantos países foram prejudicados e o Brasil não teve sua nota mudada. O motivo pode ser bem mais simples do que favorecimento ao Brasil. Em primeiro lugar, às vezes a banca simplesmente concorda na nota que tem que sair. E se as diferenças entre um árbitro e outro não estão tão grande, não vai ter a necessidade de o júri superior ou alguém intervir nessa nota. Porque a nota que sai lá no final é sempre a média dos juízes, né? Tanto da dificuldade, da execução artística, enfim. E se os árbitros concordam no que está acontecendo, se eles têm uma visão parecida ou mais parecida possível, o sistema não vai dizer que a nota está errada ou que a diferença entre as notas está muito grande. Se os árbitros concordam, a nota vai ser aceita e é assim que vai sair. Então, teve vários países que acabaram tendo a nota recalculada e teve países que não tiveram a nota recalculada. Brasil, Bulgária, Japão não teve a nota recalculada e são países, né, do alto escalão também. Então, se a banca concorda nas notas, a nota não vai ser recalculada, não tem motivo para isso. Agora, se a banca teve algumas diferenças maiores na nota e a nota errada foi colocada no sistema, né, é justo que tenha sido recalculado, porque o sistema de pontuação vale igual para todo mundo. Então, não, e tanto assim, as notas que saíram antes da recalculação e depois não mudaram o resultado final. Os países que estavam no topo continuaram no topo, os que ganharam medalha continuaram ganhando medalha. As diferenças de nota não causaram mudança no pódio, por exemplo. Talvez podem ter causado alguma mudança na classificação, mas fora o pódio nesse Mundial e fora as finais, não tinha nenhuma classificação para a Olimpíada ou para outro campeonato mundial. Todos os países que estavam ali participaram pela sua própria vontade. Então, aí também é que já entra essa primeira parte, né? Se a banca realmente quisesse dar o ouro para o Brasil, né? Esse momento de recalculação das notas seria ótimo para isso. Mas
Gente, todas as notas já estão computadas, já estão na súmula, os árbitros dão ela, tá todo mundo lá na mesa cheio de papel, ou tem o próprio sistema para colocar as notas. Ninguém vai chegar lá e apagar uma nota com corretivo ou simplesmente apagar ela lá, digitar de novo. Isso é um pouco difícil de imaginar agora. Especialmente porque a gente teve escândalos de arbitragem no ano passado, no europeu, e foram escândalos que foram confirmados mais tarde, investigados, as notas saíram. Então, assim, hoje em dia é muito difícil você esconder um escândalo de pontuação na arbitragem. E eu não sei muito dos outros esportes, mas a ginástica rítmica é muito difícil mesmo, porque todas as notas são explicitadas lá. Todo mundo sabe que notas saem, pelo menos dentro da banca. E talvez seria uma forma de ser muito mais aberto e honesto com as notas, publicar todas as notas computadas pelos árbitros durante a competição. Isso seria uma forma de dizer, ó, tá aí as notas, não tem problema com isso. Mas também não é algo muito necessário, pelo menos a meu ver, nesse momento. Enfim, tanto no all-around quanto na final do misto, o Brasil ficou muito perto do ouro, né? Foram diferenças aí de décimos. E, como eu falei, eu gosto muito mais de julgar o que as próprias ginastas poderiam ter feito melhor para conseguir superar essa diferença. E em ambas as finais elas poderiam ter feito isso, mas de forma alguma eu queria colocar a culpa nas ginastas, porque o ambiente de competição, a forma de você entrar na quadra e representar a sua série, ela depende muito do momento que você tá. E eu tenho plena consciência de que as ginastas tentaram ao máximo fazer a série da melhor forma possível. E claro, se você for começar a contar, mas ela perdeu um critério aqui, perdeu um critério ali, perdeu uma coisinha aqui, e cada vez é um 0,1, um 0,2, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, você vai chegar numa nota estratosférica que nunca vai ser alcançada pelo conjunto de forma real. Porque as meninas vão tentar fazer a sua série da melhor forma possível e vão tentar segurar aqueles aparelhos na mão. Essa eu acho que é a regra máxima, né? Você não pode deixar cair o aparelho porque a falha vai ser muito pior, o desconto vai ser muito pior. Então, assistindo as séries e vendo o que elas fizeram, isso sem contar em todo o aspecto psicológico, a pressão da torcida, o barulho, o calor, o fato de ser um mundial, que não é uma competição qualquer, não é uma Copa, não vou nem ter uma Copa, não é um Grand Prix, não é um campeonato sul-americano, que não vou tirar a importância desses campeonatos também, mas o peso de um sul-americano é nada comparado a um mundial que reúne o maior número de países na história. Então, existe um complexo emaranhado de fatores que colocam a pressão nas meninas na hora de competir e que influenciam a forma delas competir. Eu vi alguns comentários muito engraçados de pessoas falando, mas por que a dificuldade saiu baixa? Por que não saiu mais que tal e tal país? Gente, as séries do Brasil são, no papel, uma das mais difíceis, se não as mais difíceis dessa temporada. Se a série não saiu com a maior dificuldade possível, é porque, como eu falei, em vista desses diversos fatores que afetam as meninas, elas não conseguiram fazer a dificuldade no 100%. E, sinceramente, eu não acho que tem algum país que tenha feito a dificuldade no 100%. Se você, sabe, não executa um critério, já perde um pouquinho na nota. E isso é real, mas, poxa, é o tipo de desconto que a gente tem que aceitar, né? Que é muito melhor você perder um 0,1 na dificuldade do que perder um aparelho e daí ganha um desconto de meio ponto, 1 ponto. Então a gente tem que entender também que em nenhum momento eu acredito que a estratégia do conjunto foi ir com menos dificuldade para facilitar a série. A estratégia foi fazer a série da melhor forma possível e garantir a série mais correta e limpa, para que a nota saísse da melhor forma, a nota mais alta saísse. E realmente tiramos notas muito boas. Mas
Poxa, a gente também não pode controlar a visão que a banca tem dos outros conjuntos. Cada vez que o conjunto entra na quadra, a banca, além de fazer a sua avaliação natural de acordo com o código, você sempre tem aquela comparação com o que veio antes, o que vem depois, o que já aconteceu no Mundial, que tudo isso faz com que a banca tenha o seu conceito de que falha vai acarretar mais descontos ou não. É óbvio que todo mundo segue o código de pontuação da melhor forma possível. E especialmente no Mundial, a banca inteira está ali sendo assistida pelo júri superior, pelas pessoas que pensam e criam o código, que trabalham nas avaliações, nos cursos, pessoas que realmente sabem o que está acontecendo. Não é assim que a banca decidiu tirar ponto de um e dar para o outro. Claro que a gente sabe que numa competição, num esporte em que as pessoas são, bom, pessoas, né? Tanto dentro como fora da quadra, a avaliação é passível de erro, né? Não vou dizer que não existe a possibilidade de a banca errar alguma coisa, mas não acredito que seja ahn, hum, de forma pensada, sabe? Pelo menos não nessa altura do campeonato. Então, assim, o protesto da torcida quanto às notas ou quanto o Brasil ter ganho só 2 pratas, para mim é uma questão engraçada reclamar que ter ganhado medalha. É válido, todo mundo pode reclamar, essa é a coisa mais normal do mundo. Mas eu acho que você desmerecer tanto esse resultado é uma falta de respeito com a história do conjunto até aqui e com o próprio esporte. Que ginástica rítmica não é futebol, entendeu? Não é um esporte que você vai ganhar no grito as coisas. A ginástica, ela depende de muitos fatores que estão dentro da quadra e fora da quadra. E, além das ginastas competindo, das técnicas apoiando e criando as séries e treinando as meninas, tem o fator humano dentro da banca, fora da banca, tem o fator humano na torcida. E assim, a gente sabe que nesse Mundial as meninas treinaram muito com torcida, foram muitos treinos controle, foi treino com torcida gravada para que elas se acostumassem com o barulho. Mas, gente, a gente sabe que no final das contas são pessoas, né? E são influenciadas pelo que acontece em volta delas. Eu acredito que elas competiram muito bem, mesmo tendo se preparado, mas não tem como a gente ficar alheio a tudo isso que está em volta. Então, assim, toda vez que alguém fala que, ai meu Deus, tal país não tinha que ter ganho ouro, o Japão, a Ucrânia, poxa, competiram bem também, né? E no final das contas, o Brasil não foi perfeito, nem no all-around, nem na final. Se as próprias meninas tivessem sido perfeitas, feito a série dos sonhos e cravado todas as dificuldades, poxa, tinham ganho ouro e não tinha lugar para ninguém. Mas não é assim que o esporte acontece, né? Eu acho que você ficar toda hora reclamando da nota, do que veio do resultado, especialmente quando o resultado foi tão bom. Gente, a gente ganhou não só uma medalha mundial, mas 2 medalhas, 2 pratas e muito perto do ouro. A Camila já falou sobre isso e o importante nessa competição e nesse ciclo é se manter no topo. É você se colocar entre os melhores e se manter lá em cima e deixar bem claro para a banca, para o fator humano, para as pessoas que estão assistindo o esporte, que o Brasil merece estar lá em cima. Porque a gente tem muitas histórias de conjuntos muito bons ou ginastas muito boas que apareceram uma vez, ganharam às vezes uma medalha e nunca mais conseguiram nada. Eu vou dizer assim, um dos exemplos que eu mais tenho em mente é a própria Fanny, da Hungria, que esse Mundial competiu machucada. E ela teve o seu momento grande, assim, com medalhas em mundiais e medalhas europeias, e depois foi sumindo, 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 até quase não nem mais segurar entre as melhores do mundo. E é uma pena, porque imagina, você alcançar uma medalha tão grande e depois você não conseguir mais repetir esse feito deve ser incrivelmente frustrante para uma ginasta.
especialmente para uma individual que depende só dela dentro da quadra. Então, assim, você trabalhar para construir um resultado, que é o que o conjunto está fazendo, e defender esse resultado no Mundial, que foi incrível, 2 medalhas de prata, não é nem... A gente às vezes brinca, né, que o bronze é aquela terceira medalha e a prata é tão perto do ouro. Gente, é um feito incrível e tem que ser muito, muito reconhecido. A gente pode depois fazer uma avaliação, sentar, ver o que funcionou, o que não funcionou, que eu acredito que é exatamente o que a Camila vai fazer, né? Vai sentar, vai ver que dificuldade funcionou, que critério não funcionou. Ano que vem muda os aparelhos, então é todo um trabalho novo para ver o que vai acontecer. Mas muda os aparelhos, mas, por exemplo, os aparelhos do misto continuam, né? A gente vai ter 5 bolas e arcos e massas. Então, tudo que já foi trabalhado para esse misto, especialmente os critérios que elas já fazem, vão poder ser utilizados nas próximas séries, o que é muito importante. Me alegra muito que as meninas tenham muitos critérios sem as mãos, sem a visão na hora do misto, porque são critérios que elas vão poder utilizar no ano que vem e já dá um gostinho do que a gente pode ver. Então, assim, o começo do trabalho já foi feito esse ano, já foi feito antes, mas foi feito esse ano. Foram pódios mundiais, pódios em Copas do Mundo. A gente ganhou medalhas em todas as competições que entrou. A gente só não ganhou medalha numa final esse ano, que foi a final das 5 fitas no Mundial. Em todas as outras finais que o conjunto participou, a gente ganhou medalha. Não, a gente não ganhou também uma medalha nas 5 fitas em Milão. Então, vocês já viram ó, que a série das 5 fitas é a série que nos trouxe mais complicações na vida. Mas, poxa, agora passou, agora foi. A gente tem que pegar tudo de bom que aconteceu no Mundial e colocar lá na nossa lista de coisas pra gente lembrar quando o mundo estiver ruim. E aquilo que não deu certo, a gente tem que sentar, avaliar e trabalhar para ser melhor. Eu acho que o Brasil não ganhou o ouro nesse Mundial porque faltou muito pouca nota. Era ali 1 ou 2 critérios numa série, não ter uma falha numa série. Poxa, mas você vai exigir perfeição de um conjunto que conseguiu tanto em tão pouco tempo? Sabe? A gente vê assim que tem países que estão desde o começo dos mundiais, 60 anos atrás, ganhando medalhas, e a gente conseguiu apenas agora a nossa primeira medalha, na 41ª edição do Mundial. Então, assim, a gente tem muito mais tempo para se desenvolver e chegar no topo. Quer dizer, agora a gente chegou no topo, né? E agora também começa aquela parte mais difícil, né? Que é se manter no topo. Nem todos os países conseguem. A gente viu como é que foi difícil a volta da Espanha para o topo. Eles foram o primeiro país que conseguiu um ouro olímpico em 96 e depois disso eles ficaram muitos anos sem sequer pegar uma final olímpica ou pegando final e ficando lá em último lugar. Ficaram um ano sem conseguir medalha em mundial e agora voltaram ao topo. Então, o Brasil tem o seu papel de manter esses resultados, né? E a gente sabe que não é fácil. Vocês acham que vai ser fácil no ano que vem ir para o Mundial e repetir essas 2 medalhas? Não vai, né? São muitos fatores que entram nessa hora de você pensar no futuro e planejar as coisas. Então, assim, o caminho que a gente teve até agora nesse Mundial foi um caminho e agora tudo muda, né? Tudo muda no sentido de que agora o Brasil não é mais um país que está buscando sua primeira medalha. O Brasil agora é um país que é medalhista mundial, é um dos melhores do mundo e vai ter que se manter no topo. Então, a discussão que a gente teve de se merecia o ouro ou não, para mim ela parece um pouco fora do lugar aqui. Não sei nem se cabe discutir se merecia ou não. A discussão agora é o que vem em frente, né?